Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai falar sobre mais uma correção das injeções programáveis. Hoje a gente vai falar da correção por temperatura de água, tá? A gente já falou anteriormente nos outros vídeos, vou deixar no comentário fixo para vocês, como funciona a correção de temperatura do ar do motor, como funciona a correção da relação entre a temperatura do ar e a temperatura de água, e hoje a gente vai focar na temperatura de água, tá? Talvez seja até a correção mais importante que tem assim no motor, porque é o efeito, né, que acontece no motor que dá mais alteração no seu comportamento, tá? Então, quando o motor está frio, ele está muito diferente, tá? Ele se comporta muito diferente do que quando está quente, e por isso que existe essa correção, tá? E eu vou tentar passar para vocês como que vocês vão fazer para acertar para o carro ficar liso o tempo todo, beleza? Bora, vamos lá. Basicamente, vou começar aqui do começo para que vocês consigam entender o que vocês devem ter em mente na hora de fazer essa correção, porque não é algo fixo que você vai chegar e botar um número mágico para funcionar, tá? Então depende do motor, depende do projeto, depende de várias coisas, do combustível. Vamos lá, olha só. Começa o seguinte: todo motor tem uma temperatura ideal de trabalho. Todo motor ele tem a faixa que ele deve se manter para trabalhar. Alguns são 90 graus, até menos, outros 100, 110, 120, isso depende. Isso faz parte da engenharia, da construção, do projeto do motor. É algo até que dificilmente você deve alterar essa temperatura dele. E essa temperatura ideal de trabalho dele é a temperatura que a gente chama de temperatura quente, beleza? Tenha isso na cabeça. Quando a gente fala a temperatura quente do motor, é a temperatura ideal de trabalho dele, e cada motor tem a sua faixa ideal de trabalho, beleza? E partindo dessa temperatura quente, a gente vai até 0 grau. Vamos supor que 0 grau vai englobar a maioria das pessoas aqui no território nacional, né? Porque é um país mais quente. Dificilmente vai pegar uma temperatura menor que 0 grau no motor, né? Então vamos supor, vamos partir do princípio que é quente seja a temperatura ideal e frio seja 0 graus Celsius seja a temperatura fria do motor. Então nossa range de trabalho vai ser entre esses dois intervalos, beleza? E quando o motor está quente, na sua temperatura ideal de trabalho, significa que é a hora que você pode tirar o maior proveito dele, pode tirar a potência máxima dele. Inclusive é a hora que você tem que fazer o seu mapa. O óleo está na temperatura ideal de trabalho, a câmara de combustão, tá? O alternador está leve, o óleo está leve, está tudo leve, e ele está no melhor momento dele, tá? Então deduz-se que esse momento é a hora que você tem que fazer o seu mapa e tirar o máximo proveito. Porém, se você for baixando a temperatura, você vai diminuindo a temperatura do óleo, vai deixando mais pesado, as folgas internas do motor vão mudando, então o arrasto vai mudando, né? Até se for pensando no alternador, você acabou de ligar o carro estava frio, então às vezes o alternador está carregando bateria, está mais pesado, então vai pesar também no motor. Então tudo isso vai gerando um peso para fazer o motor girar. Consequentemente, você vai precisar de mais energia para fazer o motor girar. Então, aí entra essa correção, que você vai alterar a correção por temperatura e ponto. A maior energia que você precisa para fazer esse motor girar, ou então para imprimir até força para mover o carro, é o enriquecimento de combustível. Você vai dar mais combustível para buscar o torque, uma sonda de torque maior, né, para fazer o carro andar mesmo na fase que seria a fase econômica, podemos dizer assim, andando devagarinho, né, que você costuma deixar uma sonda alta. Quando o carro está frio, você tem que buscar uma sonda de maior torque. Além disso, no maior combustível, quando o motor está frio, né, principalmente quando está muito frio, aqui em região mais fria, tipo 10 graus, 5 graus, tudo mais, significa também que as partes metálicas, tudo está muito gelado. Então, quando você tem a combustão ali do motor, tem o ar combustível entrando ali no cilindro, na câmara de combustão para ser comprimido, e devido ao metal estar muito gelado, a câmara está muito gelada, tudo está muito gelado, isso rouba muito calor dessa combustão, dessa mistura. Então, isso retarda, né, o frente de chama e tudo mais, muda o frente de chama, né? A gente já falou isso na correção de temperatura de ar. Então é necessário você adicionar um timing nisso aí, no timing no motor, para compensar essa perda, que seria um avanço. Você também vai fazer o seu mapa que você fez com o motor quente avançar um pouco mais quando frio, né? Para que ele consiga compensar, né, gerar mais torque do motor e compensar essa temperatura muito fria da combustão que está entrando ali,
e também dá mais combustível para buscar uma sonda de um pouco mais torque para o carro ter mais força nesse momento quando está frio, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na Mega como é que tá aqui meu esquema aqui, para vocês terem uma ideia de como é que vocês podem fazer no seu carro também. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui na Mega Escort como é que é feito esse esquema de correção por temperatura de água. Mas isso não é particularidade da Mega Escort, isso é uma correção que deve ser feita em toda injeção programável, porque todos os motores têm essa limitação de funcionar de maneira incorreta, podemos dizer assim, quando está frio. Então você tem que fazer esse ajuste para o carro ir compensando as temperaturas, para que ele fique liso em todo o período até o carro ficar na temperatura ideal de trabalho dele, para tirar o máximo proveito dele. Tá? Isso, inclusive, é uma das coisas que mais carece o carburado. Tá? O carburado não tem essa correção, tentaram até fazer vários sistemas nos anos 90, o carburador eletrônico e tudo mais, para compensar isso, porém, nunca foi muito eficiente, né? Todo mundo até arrancava aquilo que só dava problema. Tá? Então por isso que o carburador até tem muito problema de você esquentar o carro. Quando o carro está frio, o carro fica com a lenta totalmente irregular e tudo mais, né? Tem um agravante ainda do combustível passar pelo todo o coletor, não ser pulsado ali na cara da válvula. Então isso é até o que carece muito o carburador, né? O pessoal fica perguntando quais as principais diferenças assim, que eu sinto, né? Essa é uma delas, é a fase que o carro tem que esquentar, né? Principalmente no álcool. Vamos lá, na Mega Escort aqui temos duas correções, como eu falei, que é o enriquecimento e o adianto de ponto. Primeiro, o enriquecimento está nesse menu, Startup ou Idle, que seria ligando o carro e lenta, né? Marcha lenta. Então você vem aqui, ó, esse aqui é o Warm Up, enriquecimento, Esse aqui seria enriquecimento no momento que está esquentando o carro. Tem aqui, ó, eu tenho aqui as temperaturas do motor, tá? Em graus Celsius. E aqui eu tenho a porcentagem de combustível que eu vou jogar para compensar essa falta de força do motor. No caso aqui do Zetec que eu estou usando, tá? Já está acertado isso aqui, já está funcionando. Vocês podem ver que nesse momento aqui está marcando aqui, ó, por volta de 22 graus, que a temperatura está aqui hoje, está até sol, está calor. Mas você vê, ó, quando o carro está próximo de 0 graus, eu estou com, sei lá, 50% quase a mais de combustível. Só que lembrando, eu estou num carro gasolina. Tá? Então, no carro a álcool vai ser um pouco diferente, né? Geralmente, o álcool precisa até de mais combustível para ficar um pouco mais forte. A diferença básica de álcool e gasolina, né, nessas estratégias de correções de sonda, geralmente você tem que partir assim da cabeça o seguinte: na lenta ou de baixa carga, você precisa de menos gasolina para fazer o serviço e mais álcool. Né? Se você for botar ali, tirando a estequiometria perfeita, o álcool precisa de mais combustível na parte mais baixa, né? Até um dos motivos ele consumir até mais. E a gasolina você consegue botar uma sonda bem pobre, que ela tem um poder calórico bem grande e consegue tocar, mesmo com a mistura bem pobre. Contudo, se você tiver uma carga alta, já começa a inverter esse cenário. Você precisa de começar a jogar mais combustível na gasolina, que seria necessário, do que o álcool, porque o álcool já tem um poder de resfriamento maior e nesse momento de carga de pé embaixo, você precisa ter um resfriamento da câmara de combustão, e o álcool consegue fazer isso melhor. Então a gasolina precisa ser mais rica um pouco, tá? Mas geralmente a estratégia é essa. Tá? E no caso aqui, no meu gráfico, eu estou aqui, ó, nesse momento aqui, se eu ligar o carro agora, o carro está gelado, eu não consigo clicar no negócio. Aqui, ó, eu estou com 34% de combustível a mais do que teria. Mesmo sendo aqui, ó, 20 graus e o motor gasolina, eu estou tendo que ter 30% a mais de correção. E você vê, ó, eu vou diminuindo progressivamente aqui, né? Até meio que linear, né, isso aqui, o meu enriquecimento, e chega aqui, ó, por volta aqui, ó, de 70 graus de água, eu zero. 100% seria 100% normal, entendeu? Então eu zero, por quê? 70 graus já é uma temperatura que eu estou chegando até na temperatura ideal de trabalho desse motor. E você vê aqui, ó, eu fico o tempo todo em 100%. Se fosse álcool, geralmente você precisa enriquecer até mais próximo da temperatura ideal, tá?
como a gente acabou de falar, porque o álcool vai sentir mais nessa faixa mais baixa, na carga mais baixa. Então você tem que demandar um pouquinho mais de combustível. Você não consegue manter uma sonda muito baixa com álcool nessa situação, tá? Então você tem que deixar enriquecendo até próximo da temperatura ideal de trabalho, coisa que na gasolina não é tão necessário, né? Chego aqui, já estou zerando e acabou. E a outra correção que a gente tem aqui é isso aqui, ó, ignição, né? Avanço frio, Cold Advance. Vai ter que treinar muito meu inglês, cara. Vamos lá. Essa tabelinha aqui, do mesmo jeito que a gente falou que precisa de mais combustível para dar mais energia para o carro, né? A gente também falou que precisa de mais ponto para compensar o frente de chama e tudo mais. E essa tabelinha que vai fazer isso. Se você for reparar, a ideia dela é meio similar ao do enriquecimento. Você tem que dar mais força até a próxima temperatura ideal de trabalho do carro. Você vai ver aqui, ó, 70 graus. Quando chega a 70 graus, eu zero. Eu começo a usar meu mapa perfeito que eu fiz, sem alteração nenhuma. Tá? Mas antes de 70 graus, né, que seria esse cara aqui, né? Esse troço é muito arcaico isso aqui, né? Antes dele, eu vou adiantando, né? E é aquele lance, adianta o quanto. Também não existe uma ideia, um ajuste mágico aqui, mas tá? Eu ajustei aqui até mais ou menos aqui 15 graus. Você vê isso, eu parto lá, ó, de novo, do 0 grau, que seria a nossa temperatura fria que a gente falou, e a gente vai, ó, fazendo quase que linear aqui, ó. Pode ser que seja linear também, aqui é que eu tô meio agressivo, tá? Como eu falei pra vocês, tô meio agressivo. Chega e começa a normalizar um pouco. Qual é a temperatura aqui? Ó, 20 graus. Aí 20 graus, já só subo 3 graus, depois 35 graus já são 2 graus. 2 graus é pinto, é besteirinha já. Ó, 50 graus, 1,5 ponto. 60 graus é um pontinho, só para dar aquela compensadinha que o carro não tá no limite dele ainda. E 70 graus, puf, zerei, tá? Mesma coisa. Se vocês forem reparar, todos dois dos gráficos tem aqui a temperatura aqui, ó, derrubando para baixo, que já entra a faixa de correção, né, de proteção. Porque esse carro não trabalha mais do que 100 graus. 100 graus é o limite dele entre a faixa de emergência, né? E apesar de ele trabalhar bem próximo disso, o carro original acho que bate 98 graus no motor, chega a 100 e entra em emergência, né? É meio esquisito. Eu estou deduzindo aqui, ó, passou de 103 graus, derrubei o ponto. Se for olhar o gráfico lá de enriquecimento, é a mesma coisa que eu estou fazendo. Aqui, ó, passou aqui, ó. Eu começo enriquecendo muito, depois eu jogo para baixo. Por quê? Se der algo errado, começar a subir a temperatura, ele vai matar o carro. É uma proteção. Vai me livrar sempre de ferver o carro? Não vai, tá? Mas se detectar alguma coisa errada, a injeção, detectar que a temperatura está subindo muito, alguma coisa parecida, ela vai matar o carro, uma forma de proteção. Agora, sempre isso vai funcionar? Não, né? Mas é uma proteção a mais, beleza? Essa foi a correção, então, de água. Eu falei pra caramba, espero que vocês tenham entendido, tá? Diferentemente da temperatura de ar, não existe relativo. A temperatura da água é a temperatura da água, não tem variação da leitura do sensor e tudo mais. Então é mais fácil acertar. É basicamente você botar o carro na situação e ir ajustando para você deixar conforme, né, a situação agora. Como eu falei, tá 20 graus aqui agora, você liga o carro, vê, opa, tá muito fraco aqui, vou enriquecer um pouquinho, você enriquece um pouquinho, sente o carro, opa, tá legal aqui, e depois você olha o valor. Não vai se baseando por valor não, se baseia pelo que você tá sentindo com o carro. Depois você olha o valor, tá? Porque é igual quando eu falo com sonda que você acertar carburador. Não fica se baseando na sonda. Você baseia no carburador, faz o carburador, faz tudo, faz o acerto, faz o mapa. Você fez tudo, você achou que ficou legal, porra, agora eu tô sentindo um carro legal. Aí você vai e olha a sonda. Porra, a sonda tá falando que tá um pouquinho rica, que dá pra secar um pouquinho. Você vai lá, seca um pouquinho. Ou então vice-versa, tá? Não fica tentando se basear, fazer a sonda o seu norte, tá? Que você vai penar mais, tá? Você vai brigar mais, tá? E às vezes nem sempre a sonda que aparece ali, que você acha que deduz ser ideal, seja que o carro melhor se comporta, tá? É uma dica, é isso aí. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.